Você sabe o que é uma auditoria de fretes? Você já trabalhou com isso? Hoje eu quero entrar a fundo nesse assunto e você vai perceber que é uma das atividades mais complexas dentro da área de transportes. Então vamos lá? Antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao canal Logisticas. Eu sou Jefferson Carlos, o seu instrutor nesse universo logístico. E a auditoria de fretes, como eu falei, é uma das atividades mais complexas dentro da área de transporte especificamente. Isso porque ela exige muito conhecimento de quem está fazendo a auditoria. E o que é de fato a auditoria de fretes? Toda vez que um transportador realiza um serviço de transporte, ele obviamente vai gerar uma cobrança e o cliente precisa fazer a programação desse pagamento. Mas aí vem a questão, será que essa cobrança está correta? Em meio, por exemplo, a dezenas, centenas de conhecimentos de transporte e notas fiscais de serviço, dentre outros documentos. Será que aquela cobrança realmente está correta? Aí cabe ao cliente verificar as faturas. A auditoria é exatamente isso, a verificação detalhada dos valores cobrados, dentre vários conteúdos que existem ali por trás. Você precisa conhecer e dominar todo o processo interno da sua empresa, conhecer bem as tarifas para poder verificar se aqueles valores estão corretos. Primeiro ponto, quem precisa fazer uma auditoria? Todas aquelas empresas que utilizam o serviço de uma transportadora. Seja você uma indústria que produz um determinado produto, seja você um atacadista, um varejista ou até mesmo um transportador que subcontrata o seu serviço, tendo parceiros em algumas regiões, e também vai receber as faturas desses transportadores e verificar se está tudo ok conforme a tabela de frete. Até mesmo você que trabalha com importação e exportação, você vai precisar fazer o trânsito interno e também, obviamente, o externo, e vai precisar fazer a auditoria dessas transportadoras. Se realmente é você que está cuidando do transporte das mercadorias, você vai precisar fazer a auditoria dessas transportadoras internacionais e verificar se os valores estão corretos. Então, sempre que você utiliza um serviço de transporte, independente da quantidade, existe essa necessidade, nem que seja manual, de verificar essas faturas. O que é analisado dentro de uma auditoria? Primeiro, quando você recebe a cobrança, você precisa verificar se aquele valor é devido, se de fato houve o serviço de transporte, se você solicitou. E como que você faz isso? Comparando a cobrança com aquilo que está no seu sistema, no seu registro, no seu histórico, através de uma requisição, de um pedido de compra, de uma solicitação ali da gerência que cuida da área de transporte, da área de compras e tudo mais. Precisa fazer essa comparação. Verificou que realmente o serviço foi realizado, que ele foi solicitado, depois você compara os valores. Aquilo que está sendo cobrado está de acordo com aquilo que foi negociado conforme a tabela de frete? Se está de acordo, você vai para a terceira etapa, que é escriturar o documento. O documento do transportador, ele precisa, na sua empresa que solicitou o serviço, você como cliente, você tem que escriturar aquele documento, que é um processo fiscal, que é como se você dissesse para o fisco, olha, realmente eu recebi, é devido esse documento aqui cobrado a mim, como se você falasse mais ou menos isso para ele. E quarto e último, o envio ao financeiro para programar aquele pagamento. Em geral, são essas 4 etapas, mas claro, tudo pode acontecer no meio do caminho. Quais são as vantagens de uma auditoria? O primeiro ponto que eu anotei aqui é a análise do impacto financeiro desse frete dentro dos custos e despesas totais da sua empresa. Se você tem uma indústria, trabalha em uma indústria, muito provavelmente o custo de produção ali vai ser o teu maior, obviamente, custo que você tem ali dentro. E depois disso, o frete provavelmente vai ser a maior questão. Não exatamente o frete, mas o transporte em si. De você pegar aquilo que foi produzido e fazer a distribuição, seja por frota própria ou utilizando terceiros, que são os transportadores. E aí vem a grande questão, qual é o impacto de frete, que é o meu custo ali de transporte, comparado com a minha frota própria. O custo médio que eu levo, que eu tenho para entregar através de frota própria. A minha comparação
Qual é o impacto desse custo de frete em relação aos custos logísticos totais? Em relação à empresa no total, até em comparação com mão de obra, para eu poder colocar na hierarquia do que tem maior para o menor. Então, essa auditoria, ela se torna importante primeiro por esse ponto. Segundo ponto importante aqui que eu coloquei é a comparação de valores cobrados em relação à qualidade do serviço prestado. Isso também está ligado muito com o terceiro, que é a relação do custo-benefício com as transportadoras. Quando você faz a auditoria de frete, você pode comparar se realmente aquilo que está sendo cobrado e conversar com a operação se realmente é o serviço que está sendo prestado na qualidade que foi contratada. Você também pode comparar o que transportadoras diferentes estão cobrando e serviços que estão sendo prestados. Isso é claro, se você está numa empresa grande e você tem vários parceiros de transporte, você consegue fazer essa comparação. Muitas vezes tem uma transportadora que ela só presta serviço para você em uma determinada unidade. E ela presta um serviço tão bom, mas ela também consegue prestar serviço em outro estado. E às vezes naquele outro estado, o transportador que você tem está prestando um péssimo serviço. Que tal pegar aquela primeira que já está prestando um bom serviço e também pedir para que ela solicite o serviço naquele outro estado, naquela outra região? Esse tipo de comparação você pode fazer quando você está numa empresa grande e você tem vários transportadores. Quando você está numa empresa pequena e média, é claro que vai ser mais difícil, mas você sempre tem mais de uma opção para você fazer essa comparação. E o quarto ponto que eu anotei aqui é o acompanhamento da mudança de tabela de frete. Como assim? Quando você tem toda a tua tabela de frete registrada no sistema e você faz esse cálculo, você pode acompanhar o histórico da mudança, das alterações de valores e o porquê que essas alterações aconteceram. Porque tudo isso vai impactar no custo total. Muitas vezes centavos que mudam na tabela para mais vão impactar em X milhares ou até milhões de reais lá no final, dependendo do período que você está analisando. Tudo isso precisa ser computado, colocado em gráficos para a diretoria, mas isso só dá certo quando a auditoria ela é bem feita. Como é feita a auditoria? Primeiro ponto importante é definir prazos para essa auditoria. Isso porque o transportador, depois que ele emite os documentos de transporte, ele vai emitir a sua fatura, ele vai emitir ali a sua cobrança, o seu documento de cobrança. E esse documento ele tem um prazo para pagamento. Geralmente para transporte nacional são 15 dias, mas alguns trabalham com 30, com 60, 90 ou até mais dias. Isso quando você fala ali, por exemplo, de comércio exterior, você tem muitas vezes prazos maiores, mas depende muito do transportador, depende da negociação que você tem com ele, isso é negociável. O que ocorre geralmente é você definir o teu prazo de auditoria que você vai fazer em cima da cobrança do fornecedor em base ao período de prazo de pagamento que ele te dá, que você negociou. Então, se são 15 dias o prazo para pagamento, a partir do recebimento da documentação, você tem 15 dias para auditar, fazer as correções, as indagações, escriturar e programar para pagamento. Então, é importante você ficar atento tanto para a logística nacional quanto para a internacional. Quando você tem fornecedores diferentes, você pode ter prazos diferentes. Ou como cliente, você pode definir dentro da negociação tudo aquilo que é nacional eu vou auditar e pagar no prazo X, e tudo aquilo que é internacional eu vou auditar e pagar no prazo Y. Vai depender muito do teu porte, do teu poder de negociação nesse momento. Mas é importante você cumprir o seu prazo para você não extrapolar o prazo negociado e acabar muitas vezes pagando multas e juros em cima daquela fatura, daquela cobrança, e ter que realocar verba muitas vezes para poder pagar aquela multa e juros. Terceiro ponto de como fazer uma auditoria é você analisar os documentos que você vai receber e determinar como você vai receber esses documentos. Por quê? Todo serviço de transporte é realizado dentro dos limites de um município brasileiro, cabe a emissão de uma nota fiscal de serviço. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar no card aqui acima,
sobre como você faz a leitura de uma nota de serviço. Agora, todo o serviço de transporte realizado entre municípios e entre estados, cabe a emissão de um conhecimento de transporte. E o nome dele vai depender muito do modal. Aí você tem no rodoviário CTE ou DACT, ou conhecimento de transporte rodoviário. No aéreo você tem a Master ou a WB, que se chama Airway Bill. No fluvial você tem um conhecimento fluvial. Se no caso você partir para o ferroviário já tem um outro nome. Para cada modal tem um nome diferente, assim como no internacional. Você tem no aéreo também a chamada WB, né? Airway Bill. No marítimo, a Bill of Landing. Para cada modal você tem um documento com um nome diferente, mas em geral a estrutura e as informações que existem são as mesmas. Você tem informações do cliente, do remetente, destinatário, tomador, número do documento, informações sobre a carga, informações fiscais. É basicamente o documento mais importante dentro do quesito transporte. É importante você analisar que tipo de documento você vai receber e também você vai receber as faturas, as cobranças. E a fatura nada mais é do que a relação dos documentos de transporte, sejam notas ou conhecimentos. E aí vai um ponto importante, dependendo de como você faz a sua auditoria, a quantidade, você pode negociar com o transportador como ele vai enviar isso. Por exemplo, você pode solicitar, se você trabalha em uma empresa nacional, você pode solicitar que ele crie uma fatura apenas com as notas fiscais de serviço do município X e uma outra fatura com apenas as notas fiscais de serviço do município Y. E aí separando cada fatura apenas com notas de serviço para cada município. Dependendo da quantidade de municípios que você opera, você vai ter unidades, dezenas ou centenas, vai depender. E aí você pode fazer o mesmo para os conhecimentos de transporte. Realizar uma fatura para os conhecimentos de transporte emitidos dentro do município ou dentro do estado X e separando por estado. Assim também como você pode separar por tipo de serviço, porque a gente sabe que existe dentro do caso do rodoviário fracionado e existe a carga-lotação. A forma de cobrança da lotação e do fracionado são diferentes. O transportador também pode separar as faturas usando esse critério por fracionado, por lotação, por modal e por local de prestação. Como você vai definir isso vai depender muito da complexidade, da quantidade de documentos, vai depender muito do porte da tua empresa para você analisar e como você analisa isso, se é de uma forma manual ou através de um sistema. É claro que se você tem muitos documentos, não tem humanamente possível como você fazer isso de uma forma manual. Você tem que utilizar um sistema que faça isso. Um ponto interessante é que quando eu trabalhei com auditoria, o que nós fazíamos? Onde eu trabalhava, a quantidade de documentos era gigantesca. Então a gente pedia para que o transportador emitisse um EDI a respeito de cada nota fiscal de serviço, de cada conhecimento de transporte. A gente compartilhava com ele uma pasta compartilhada, ele inseria esses EDIs e o nosso sistema, através de um robozinho, colhia aqueles EDIs que estavam em formato TXT e importava para o sistema. Quando a gente ia lá fazer a auditoria, a gente já tinha aquelas informações das faturas e dos conhecimentos e notas ali no sistema e a gente rodava o cálculo. Ele ia comparar a tabela de frete que foi negociada, que estava lá, que a gente inseriu manualmente, com os valores de cobrança. E ele batia. Se tivesse ok, ele liberava aquela cobrança, aquela fatura para pagamento. Se estivesse divergente, nós tínhamos que descobrir por que da divergência. Por que foi cobrado a mais? Pode ter sido o trecho que a gente negociou, que existe uma tabela para aquilo, existe uma tabela X para aquele trecho transportado, porém o valor cobrado está diferente, está maior ou está menor. Aí nós cabíamos em descobrir que muito provavelmente houve uma negociação fora da tabela para aquele frete específico. Muitas vezes a carga tinha condições especiais, aí o transportador não pôde seguir a tabela, teve que cobrar um valor maior, e aí coube essa negociação. Eu precisava inserir essa negociação no sistema para que o sistema liberasse a fatura. Ou então até mesmo
ele transportou dentro de um trecho que tinha tabela, mas ele estava cobrando um valor menor. Muitas vezes houve também uma negociação para aquele caso específico com um outro setor e eu precisava mandar essa autorização para dentro do sistema para que ele liberasse para mim o valor menor, apenas para que ele realmente tivesse um ok daquilo. Então essa análise ela é importante. O quarto ponto é identificar as divergências que ocorrem ali no meio do caminho. Que tipo de divergência? Você pode ter cobrança duplicada. Como que você identifica a cobrança duplicada? Vamos supor que você tenha dois conhecimentos de transporte com, é claro, numerações diferentes, mas você percebe que a mesma nota fiscal é referenciada nos dois. Mesmo trecho, mesmas características de carga, ou seja, teve duas emissões para a mesma nota, para o mesmo serviço, na mesma data, muitas vezes na mesma hora de emissão, quase na mesma hora de emissão de cada documento. Então você pode identificar essa duplicidade. Assim como também você pode identificar cobranças indevidas de serviços que não foram prestados, foram até solicitados, mas não foram prestados por qualquer motivo. E você identifica essa cobrança que foi solicitada, mas não foi prestada pelo motivo X e Y. É claro que isso vai exigir muito do auditor o conhecimento de todo o seu processo interno, desde a solicitação até a cobrança chegando ali na mão dele. Ele precisa conhecer o que cada um dos outros setores da sua empresa faz ou não faz, o papel de cada um, o papel de cada filial, de cada gerente, para ele poder ir direcionar a solução do caso. Então, geralmente, se contrata alguém que já passou por outros setores e agora é um auditor, ou alguém que veio de uma outra empresa como auditor e agora está nessa nova também no mesmo cargo, ou alguém que nunca trabalhou com auditoria, mas já trabalhou em transportadora, por exemplo. E aí já tem todo o conhecimento, conhece como é que é o sistema de transporte, então tem a capacidade de começar o processo de auditoria. Exige muito disso. Identificar divergências e passar esse feedback para o transportador. Por que eu preciso passar feedback? Para solicitar o desconto, solicitar o abatimento daquele valor na fatura ou na próxima fatura. E você precisa ter esse controle dessas solicitações, que é claro, você só vai solicitar abatimento depois que você realmente tiver certeza que a cobrança é indevida. Por isso você precisa conhecer todo o teu processo interno, seu e do transportador também, de uma certa forma, para identificar isso. Então você vai solicitar o abatimento nessa fatura, na próxima, e passa esse feedback, porque muitas vezes pode acontecer do transportador estar te cobrando errado, não por má fé, mas porque a pessoa que fez a emissão não tinha o conhecimento da tabela do frete, não conhecia todas as informações e fez uma cobrança indevida ali. Pode acontecer, muitas vezes o transportador é muito grande e nem todo mundo conhece e sabe de todas as informações de todos os clientes. Informações podem furar ali no meio do caminho e ele vai agir, corrigir, passar o treinamento para quem quer que seja. Muitas vezes é o sistema dele que está errado. O contrato foi feito de uma forma, mas no sistema dele ele não atualizou determinado trecho, ou vice-versa. O sistema dele pode estar certo, o contrato que foi feito foi certo, no sistema dele está as tarifas certas, ele faz a emissão correta, mas no seu sistema, quando você foi calcular, tem alguma informação errada no seu, você salvou de uma forma errada. Então você precisa identificar essas divergências e tomar um plano de ação em cima delas, seja você ou o transportador. Outro ponto importante é você trabalhar com um sistema de gestão de fretes. Porque se você tem uma quantidade pequena, muito provavelmente você vai fazer manual. Mas se você tem uma quantidade muito grande, é humanamente impossível você auditar de forma manual. Não dá tempo, dependendo do prazo ali que você tem. Você precisa de um sistema que faça isso por você. Eu particularmente já utilizei o sistema GKO Auditoria, que ele é como se fosse uma calculadora gigante que você insere ali todos os editais e ele faz o cálculo por você. Não é um sistema perfeito, ele tem as suas particularidades, você tem que aprender a mexer nele. Precisa entender muitas vezes quando ele dá erro ou quando é a fatura realmente que está dando erro e você precisa identificar, tomar uma ação. Mas quando você tem uma quantidade grande, você precisa de um sistema para fazer isso.
E depois de você fazer esse cálculo, identificar que os valores estão corretos, você tem o próximo passo, que é escriturar os documentos. Tá, Jefferson, mas o que é escrituração? Escrituração é como se você dissesse para a fiscalização que aquele documento é devido, é seu mesmo. De fato, você recebeu a mercadoria, de fato, o serviço foi prestado. Isso existe tanto para nota de serviço quanto para conhecimento de transporte no âmbito nacional. Então, existe uma informação fiscal que precisa ser passada para o fisco ali através da escrituração. Quem faz isso é o setor fiscal. Mas é claro, dependendo do porte da tua empresa, muitas vezes o próprio auditor vai fazer isso, mas em empresas grandes o auditor encaminha isso de alguma forma, ou forma sistêmica, ou de uma forma manual, para o setor fiscal fazer essa escrituração. E por que isso é importante? É importante para a última etapa, que é a etapa do pagamento, que ali o Contas a Pagar vai programar esse pagamento, mas ele só vai programar se tudo estiver ok, se você garantir com que tudo anteriormente esteja devido. Contas a Pagar, literalmente, dependendo do porte da tua empresa, ele só vai programar aquele valor X para a transportadora Y na conta número tal. E aí muitas vezes o auditor ele precisa ter essa informação se as contas de pagamento mudaram, para que não haja nenhum pagamento em uma conta indevida. Então basicamente são todos esses processos. Muitas coisas podem acontecer no meio do caminho, é claro. Um ponto muito importante na auditoria é você saber lidar muito com Excel. Por quê? No Excel você vai utilizar o PROC-V. Muitas vezes você vai ter uma grande quantidade de dados. Precisa saber utilizar uma tabela dinâmica, montar um gráfico para você visualizar tudo aquilo que você está fazendo. E através da tabela dinâmica ou do gráfico, além de visualizar, você entender qual etapa que você está. Se você está atrasado, se você não está. Saber lidar com Excel ele é muito importante, mesmo que você tenha um sistema. Eu já trabalhei com auditoria de fretes, foi um período curto de alguns meses, mas foi o suficiente para eu entender bem como é um processo. Do meu caso em particular, eu tive que conhecer bem os processos internos da empresa. E como eu já tinha conhecimento em transportador, eu já entendia bem o pensamento do transportador. Mas isso, é claro, não evitava de eu ter que conhecer os meus parceiros transportadores e conversar com eles constantemente para ir passando feedback. Planilha sempre eu tinha para lidar, muitas vezes planilha com uma quantidade enorme de linhas, então era necessário saber ali fazer as fórmulas direitinho e ter aquele controle. E ficar muito de olho nos prazos, naquela questão da pressão, saber trabalhar com pressão que é natural da logística. Porque se eu não pagasse no prazo devido, parte daqueles documentos, ou todo ele, iam ser acumulados para o próximo período. E aí no próximo período eu ia ter os documentos normais, que eu tinha o prazo normal para pagar, e mais os anteriores atrasados. Iria virar uma bola de neve. Então trabalhar com auditoria geralmente é algo complexo, é algo que exige bastante conhecimento na área e existe bastante controle, organização, que é um quesito fundamental. Além disso, eu vou deixar aqui em cima um card da minha playlist de legislação e tributação logística. Lá tem vários vídeos que complementam muito o que eu estou falando aqui nesse vídeo de auditoria. Tem vídeo que fala sobre nota fiscal de serviço, conhecimento de transporte aéreo, rodoviário e vários outros documentos que vão servir como suporte a tudo isso que eu estou falando aqui. Como eu disse, exige muito conhecimento de diversas áreas. Se você tem dúvida ainda sobre esse assunto, se você trabalha com auditoria, vai trabalhar, está iniciando esse processo na sua empresa, deixa o teu comentário ou então me busca aqui pelo WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui abaixo. Então eu tenho certeza que esse vídeo ajudou muito você. Deixa o teu comentário, deixa o teu like, deixa a tua inscrição aqui para que o canal continue crescendo e a tua sugestão de novos temas que você quer que eu traga aqui no Logisticas. Então, até mais.